Olá pessoal, mais uma vez por aqui, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. E eu vou repetir isso durante toda a minha vida para que você entenda que você é também um filho de Deus. Tenha você hoje uma religião ou não, esteja você numa igreja ou fora dela, mas você não pode deixar de ser filho de Deus. Esteja você hoje numa situação boa ou ruim, esteja hoje você praticando coisas boas ou coisas negativas, você jamais vai deixar de ser filho de Deus. É lógico que isso não te dá o direito de sair por aí fazendo o que você quiser. O nosso papel aqui é trazer a sua consciência de que você é filho de Deus e que deve imitar as obras do seu Pai. Mas também mais importante do que isso é você saber quais são as obras do seu Pai, qual é o caráter de Deus, para que você possa vir expressar aqui na terra. Vamos dar continuação. Nós estamos falando sobre o papel de Deus em nós e o nosso papel em Deus. Estamos falando sobre retornar à imagem e semelhança de Deus e estamos descobrindo que imagem é essa, qual o caráter, qual é a essência de Deus, para que eu possa expressar. Eu preciso definir a Deus para poder, a partir daí então, eu vim a expressar este caráter, que é um caráter único. Deus é imutável, o seu caráter essencial é imutável. E eu preciso descobrir para que eu possa expressar esta imagem e este caráter através das minhas obras enquanto existir aqui neste corpo, neste planeta. Deus habita a luz inacessível e não pode ser afetado por nenhum mau sentimento. Não pode, por exemplo, ficar irado, magoado, ressentido, ofendido e nem com raiva. Que as pessoas insistem em achar que Deus possa ficar magoado com ele, que Deus possa ficar chateado por uma coisa que ele fez ou por uma coisa que ele deixou de fazer. Alguém acha que Deus é igual a um ser humano, birrento, que deixa de falar com uma pessoa por alguma coisa que a pessoa fez. Mas desde o início que a Bíblia mostra que quando o Caim matou o Abel, que foi se esconder achando que era indigno, Deus foi atrás dele. O que ele fez, pasmem, não mudou o que Deus sente por ele. As consequências, lógico que vieram e virão até hoje, porque Deus tem suas leis dinâmicas que administram esse mundo. Entretanto, o que você fez não muda o que Deus sente por você. E você nunca deixará de ser filho, e Deus jamais terá a capacidade de ficar irado com você, magoado, ressentido, ofendido e nem com raiva, porque essas coisas são coisas características do ser humano. E as pessoas pensam que Deus é igual a eles. Ora, Deus é um ser elevado que está acima de tudo e não pode ser afetado por nenhum sentimento negativo e nenhum sentimento que os seres humanos experimentam, tais como ira, raiva, ressentimento. Imagine se Deus fosse assim. Que referência eu teria? Que característica eu ia desenvolver? Ora, ia chegar a um ponto que ia dizer, Deus é aquilo que eu sou, aquilo que o ser humano é, e eu tenho que ser o que Deus é, e não Deus ser o que eu sou. Se é que você me entende. Há uma crença, por exemplo, de que Deus não é feliz. E por isso precisamos fazer algo para que ele possa ser. Essa ideia de aplacar a sua raiva e fazê-lo feliz é uma ideia louca, porque Deus é a própria felicidade. Gente, uma fonte precisa de água? Não. Ela transborda água, como ela vai precisar dela? Ela já é a própria fonte que dá água, criadora da água. Então, alguém persiste com a má ideia de um Deus mal-humorado e descontente. E o pior, nutrem essa ideia nociva de que os seres humanos são a causa disso. Tudo isso é muito insano. Verdadeiramente é insano. As pessoas estão preocupadas no que vão fazer ou deixar de fazer, preocupadas em se vão estar ofendendo a Deus ou não. Ora, você só pode com seus atos prejudicar a você mesmo. Tenha cuidado com isso. Mas você jamais irá prejudicar a Deus, porque Deus não é afetado pelas coisas que os seres humanos são afetados. Entenda isso de uma vez por todas. E se alguém vier pregar isso para você, lhe meter medo, tentar lhe fazer
fazê-lo prisioneiro com essas coisas, com essas ideias, fuja disso. Não acredite nisso. Deus o ama e o amor dele é incondicional, não está condicionado a alguma coisa que você vai fazer ou deixar de fazer. Senão ele seria um simples ser humano. E Jesus falou disso, preste atenção. A epítome da arrogância é, portanto, imaginar que possa, de certa forma, eu fazer alguma coisa que os seres humanos, aliás, que os seres humanos possam vir fazer alguma coisa e com isso fazer com que o Criador desista de ser o que ele é. Paz, amor e bondade, que são a essência daquilo que o Criador é. Jamais eu vou mudar ou fazer Deus deixar ele ser aquilo que ele é, gente. Jamais. Então, é uma arrogância fora do comum eu achar que eu, com alguma coisa que eu venha fazer ou deixar de fazer, possa fazer Deus desistir de ser aquilo que ele é. Imaginam que Deus pode desistir de ser ele mesmo por causa de alguma coisa que fazemos ou deixamos de fazer. Isso é falta de conhecimento. Diz a Bíblia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. De Deus não pode vir nada que é ruim. Da essência do Criador só pode vir o que é bom. As coisas ruins vêm do ser humano. As coisas ruins vêm do coração do homem. De Deus jamais pode vir nenhum sentimento negativo, aqueles pelos quais os homens experimentam. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, é antinatural. Então Deus só pode produzir aquilo que ele é. Essencialmente bondade, essencialmente amor, ele não pode produzir fruto diferente. É antinatural. É impossível Deus praticar a maldade sendo ele bom em essência, sendo ele de um caráter imutável, que não muda em circunstância alguma. Isso está lá em Tiago 3, versículo 11 e versículo 12, Tiago 1 e 17. Confira. Portanto, entendemos que Deus não pode ser comparado a seres humanos, com as mesmas necessidades emocionais e sujeito às mesmas agitações emocionais dos seres humanos. Ele não pode ser danificado ou ferido de modo algum, sendo assim não precisa se vingar ou impor punições. Tem o que nós chamamos, e que é comprovadamente todos os dias vemos, as consequências. Se você infringir uma lei, qualquer que seja, de Deus natural, você vai sofrer uma consequência. Ou uma lei de trânsito, ou uma lei da gravidade, por exemplo, você vai sofrer consequência, naturalmente. E você é o responsável. Deus colocou à disposição tudo, mas essencialmente Deus não é afetado e não reage da forma que o ser humano reage. Entretanto, o mundo em que ele criou é governado por suas leis dinâmicas pré-estabelecidas para a manutenção, equilíbrio e desenvolvimento, como, por exemplo, a lei da semeadura, do retorno, da justa retribuição, que podem automaticamente ser ativadas de acordo com o pensamento, a ação ou a não ação que praticamos ou deixamos de praticar nesse plano terreno. Cada ato traz consigo intrinsecamente as consequências correspondentes. E às vezes dá a entender que é Deus que está fazendo isso, mas são quando nós infringimos as leis que nós recebemos as retribuições consequentemente. Mas os homens podem fazer Deus ser o que ele não é, e pelo poder que ele lhe deu. E isto aqui é um outro assunto, mas eu quero dizer o seguinte: precisamos transcender esta imagem negativa e distorcida que criaram do Deus verdadeiro e que tem causado tanto mal à humanidade, e por meio de Jesus aceitar a real imagem do Criador, que faz com que o sol caia sobre o justo e o injusto, que manda amar os inimigos,
fazer o bem a quem nos maltratam, oferecer a outra face, amar incondicionalmente, saudar os que não saúdam a gente, fazer o bem a quem não nos faz, não ser retaliativo, nem vingativo, nem pagar mal por mal, mas sim vencer o mal com o bem. Esta é a essência de Deus, estes são os seus mandamentos. Mas tem gente que acha difícil, resistem à ideia maravilhosa de que Deus é bom e que nós somos a imagem e semelhança dele, que temos que expressar aquilo que ele é. Tem gente que gosta de conviver com um caráter dúbio, servindo a Deus, se dizem que serve a Deus, mas querendo ver o mal daqueles que não comungam com as nossas ideias, daqueles que pensam diferente da gente, querendo que Deus destrua, acabe, mas Deus não é isso que você quer, meu amigo, meu irmão, meu camarada. Deus é essencialmente puro. E a mudança no mundo começará quando a gente entender e começar a expressar este caráter único e imutável de Deus. Até a próxima aula.